Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele te pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos e irmãs, estamos nesta caminhada que não termina no domingo de Páscoa, mas que é um processo que termina quando nós formos chamados para a presença do Cristo. Nós precisamos de conversão. Nós precisamos mudar o nosso coração, porque, como nós cantamos naquela música tão antiga, tão conhecida, renova-me, né? Porque tudo que há dentro de nós precisa mais de Deus. Nós precisamos e dependemos de Deus em tudo, do acordar ao deitar. O grande problema é que nós não tomamos consciência que a nossa dependência é de Deus, e não dos outros, e não das pessoas. Muito menos que nós dependemos de Deus, e não de nós mesmos. Somos muito rápidos na capacidade de virar as costas para Deus e querer viver uma vida autônoma. A autonomia é importante, mas nós não fomos feitos para sermos senhores de nós mesmos. Há um só Senhor, Jesus. Ele é o nosso Senhor. Tem hora que a gente até fez aquilo que é um atributo de Jesus virar nome próprio, né? Nosso Senhor. A gente não entende o que significa nosso Senhor. O nosso, né? No sentido pessoal da coisa. Ele é o meu Senhor. Porque nós queremos ser senhores de nós mesmos. É inevitável que a angústia tome conta de um coração cheio de si. Que a angústia tome conta de uma vida que não tem espaço para Deus e muito menos para o outro. Quanto mais cheios de nós mesmos nós estamos, mais vazio vai se tornando o nosso existir. Digo isso não porque o padre é psicólogo, não tem formação nenhuma em psicologia, mas digo isso porque, ouvindo o que nós ouvimos na primeira leitura, nós entendemos o porquê tantas vezes a tristeza bate à nossa porta. E, aliás, é inevitável que nós tenhamos momentos de nossa vida em que a tristeza, de fato, nos alcance. A maior parte das nossas angústias são causadas por um excesso de expectativa criadas por nós mesmos. Mas há tristezas que batem à nossa porta que não dependem de nós, quando, por exemplo, perdemos alguém que amamos, ou quando alguma enfermidade nos confronta com a efemeridade da nossa própria existência. Não estou aqui hoje querendo trazer foco à angústia, mas estou querendo, à luz do que a palavra de Deus nos apresenta, nos convidar à conversão do nosso coração. A conversão, de fato, da nossa mentalidade, rompendo com a pior coisa que nos angustia, o pecado. E o caminho é um só, a vida de oração. Quem reza é capaz de deixar que o coração não seja tomado pela tristeza. Quem cultiva uma vida interior tem momentos de angústia porque nós somos humanos, mas a angústia
ela se torna um combustível para buscar ainda mais a vontade de Deus. O problema, meus irmãos e irmãs, é que nós instrumentalizamos a oração a serviço nosso. A oração, que é o único caminho para a nossa santificação, se tornou, maior parte das vezes, um mecanismo de barganha com Deus. Onde eu acho que eu tenho o direito, a autonomia e a autoridade para negociar com Deus aquilo que Deus precisa me dar. A gente várias vezes não entende o que significa rezar. Ou temos uma ideia muito superficial de que a oração é uma fórmula mágica que se eu tenho que repetir daquele jeito, daquelas maneiras, ou então eu vejo a oração como uma moeda de troca. E na maior parte das vezes, quem vê a oração como uma fórmula mágica também está fazendo dela uma forma de troca, porque é como se fosse a magia, né? Se eu não repetir a palavrinha certa, o resultado final não vai dar. A oração não é um falatório. A oração é uma comunhão. Ou, se essa palavra também nos soa estranho, se nos custa entendê-la, a oração é uma união de coração. A oração é aquilo que a mãe tem para com o filho, onde o filho basta olhar e a mãe entende. Veja, eu estou dando esse exemplo para que você entenda que se aquilo que você chama de oração não te faz entender o olhar de Deus, tal como uma mãe compreende o olhar do filho que olha para ela, a gente ainda não aprendeu a rezar. A oração não é para eu negociar o que eu preciso ou o que eu acho que eu preciso com Deus. A oração também não é um falatório demasiado com alguém distante. A oração é a intimidade de coração. Uma intimidade que é fruto do amor. Não há algo mais satisfatório para quem ama do que atender o pedido do seu amado, da sua amada. Não é verdade? Quando a gente ama alguém, a gente quer ver a outra pessoa feliz. E o que a gente tem condição de ofertar, a gente oferta. Mas o que está em foco, se a relação é de amor, não é o que é dado. Vejamos este modelo, este exemplo. Um casal de namorados. Estou falando disso porque quando os jovens namorados estão começando, não que não se tenha isso nos casais, mas acaba que a quilometragem vai gastando um pouco o motor do carro, né? E aquele encantamento vai diminuindo, precisa de um esforço maior para redescobrir o encanto. Mas quando os jovens se namoram, é uma coisa até, desculpe, pelo menos do meu ponto de vista, tem hora que é até enjoativo, de tão doce que é, né? É meu amor para cá, é meu amor para lá, não dá conta de ficar muito tempo longe, liga de 5 em 5 minutos. E basta uma florzinha apanhada no mato para aquilo ali ser o maior e o melhor presente da vida do amado ou da amada. Veja, por que eu tomo este exemplo? Porque o que foi dado ou o que foi recebido não interessa. O que interessa é o ato de estar em união com o outro. A florzinha arrancada do mato se torna algo tão importante, tão valioso, que tem casais que têm guardado até hoje a primeira florzinha lá que recebeu do namorado. E que tem anos, e que está guardado. Uma flor que não tem valor, mas toda vez que olha para aquela flor, rememora o quanto o outro tem uma estima por você. O quanto o outro te tem na conta de importante. Vejam, a oração é nos fazer crescer na intimidade com Deus, para que nós percebamos o quanto nós somos amados e o quanto nós também o amamos. Isto é rezar. Por isso, a única oração que Deus não atende é a oração que não é sincera. E na maior parte das vezes são as orações que mais são feitas. Não é difícil eu chegar a atender pessoas que é uma pergunta que, se você um dia vier confessar comigo, pode ter certeza o padre vai te fazer. Como anda a sua vida de oração? Porque não existe fórmula mágica para romper com o pecado.
Existe vida de oração. Reze, crie intimidade com Deus. E na maior parte das vezes as pessoas me respondem assim: padre, está ótima, eu rezo o terço todo dia. Não, padre, eu vou à missa uma vez por semana. Isso é muito pouco. É importante que o faça. Mas vejam, se a gente fica apenas nesta superfície, a gente não consegue entender a profundidade do amor de Deus que nos chama. A oração é aquilo que faz com que você entre naquele lugar onde só você conhece, que é o seu coração. Ali tem um outro que não é você, mas que habita em você, como nos recorda Santo Agostinho, mais íntimo de mim do que eu mesmo, que te espera. Um grande amigo que está ali não para te condenar, mas para te acolher. Com um amigo a gente não vai com um roteirinho, com uns tópicos ali, a não ser se a gente tiver com a memória muito ruim e o que a coisa que tiver que falar é muito importante. Para uma conversa, por exemplo, numa sorveteria, a gente vai para encontrar, e o que é dito brota do coração. A presença do outro nos faz dizer aquilo que nasce do nosso coração. A oração sincera, que agrada o coração de Deus, é esta oração que nos faz tomar consciência que estamos na presença deste grande amigo. E que aí eu não preciso me preocupar com o que vou dizer. Porque ainda que a palavra chegue à minha boca, ele já entende o que eu quero dizer. Mas mais do que isso, ele acolhe o que eu digo e me escuta. Por que hoje a liturgia nos apresenta justamente a oração de Esther? Profunda, lembra, Senhor, do teu amor, fiel para sempre. Que eu não caia nas chacotas dos inimigos. É o que o Fábio cantou. Até para a gente não dormir, vou pedir o Fábio, canta de novo para nós este refrão. Lembra, Senhor, do teu amor, fiel para sempre, que foi o canto de entrada. Que é a oração que brotou das entranhas de Esther. Mas ela soube rezar. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo, de suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Esther chegou no momento da sua oração que disse isso para o Senhor, mas a oração de Esther é belíssima. Olha o que Esther diz. Venha em meu socorro, Senhor, pois estou só. E não tenho outro defensor fora de ti, pois eu mesma me expus ao perigo. O padre vai precisar de contextualizar. Veja, Esther era uma judia. Num momento em que os judeus estavam sendo feitos escravos, oprimidos, por causa de um rei tirano. E Esther encontrou graça diante do rei. Esther foi tida na conta de uma moça muito bela e o rei encantou-se com a beleza de Esther. E mesmo sendo ela escrava, porque era judia, ela foi parar no palácio. Mas entrar no palácio tinha suas regras. Dentre elas, ninguém poderia entrar na sala do rei sem que fosse convidado. Ninguém mesmo. Na porta principal, que lembra um pouco que é a ermida, o trono ficava no centro, tinha um grande salão mais ou menos do tamanho dessa ermida, e na porta principal ficava 2 guardas armados. Qualquer pessoa que entrasse por aquela porta, sem que o rei autorizasse, era decapitado na hora, independente de quem fosse. Porque naquela sala eram tomadas as decisões mais importantes. Esther, nesse momento da oração, ela tinha maquinado algo. Ela já tinha percebido que o rei tinha se encantado com a sua beleza. E ela via o quanto que o povo dela estava sendo oprimido por causa deste rei que era inimigo do povo. Ela tomou a decisão de entrar na sala do rei sem que fosse convidada, para pedir o rei que libertasse seu povo. É por isso que ela diz: além de ti, Senhor, quem vai me defender? Não tem ninguém.
eu mesma me expus ao perigo. A oração de Esther não é uma oração que brota de um estudo, de uma compreensão que ela tinha de quem era Deus. A oração de Esther brota de uma confiança de amizade. Ela sabe quem é o Deus com quem ela fala, mas ela não fala de coisas distantes da vida dela. Ela fala do coração dela, do que era concreto. E a gente sabe qual que é o desfecho da história, porque toda missa de Nossa Senhora é apresentada essa leitura de Esther, onde Esther entra no trono e antes que o rei, porque aí tinha um critério, se o rei levantasse o cetro para cima, a pessoa podia entrar. Se o rei abaixasse o cetro, imediatamente era decapitada. Esther entra e já entra gritando: se eu encontrei graça diante dos teus olhos, ó rei. Porque o rei levanta o cetro e pergunta: o que me pedes, Esther? O que queres que eu te faça? E aí Esther responde: se encontrei graça diante dos teus olhos, ó rei, te peço uma coisa, concede-me a vida. Porque a vida dela estava por um fio, mas a vida do meu povo. Veja, Esther nos ensina o que é rezar. E o fruto da oração é fruto da confiança. É por isso que Jesus diz: pedi e será dado. Batei e a porta será aberta, procurai e será encontrado. Porque vós que sois maus, sabeis dar coisas boas àqueles que vocês amam? Quanto mais o vosso Pai do céu não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vejam, a gente não vira santo ainda porque a gente não quer, porque a gente não pede. A gente não sabe o que é rezar. A gente não entendeu o que é pedir a Deus. Porque o que interessa não é o que nós vamos pedir, mas é a sinceridade do nosso coração. Esther foi atendida não porque ela pediu uma coisa bonita. Esther foi atendida porque ela foi sincera. Ela teve coragem de expor para Deus aquilo que ela não tinha coragem de mostrar para mais ninguém. Só assim nós vamos alcançar a conversão do nosso coração. Não vão ser fazendo coisas boas, porque muita gente faz muita coisa boa e ainda tem um coração mesquinho. Nós só vamos conseguir mudar o nosso coração se formos capazes de ser sinceros com Deus e pedir que Ele se lembre do amor dEle. Porque se nós encontramos graça, não é porque somos bonitos ou perfeitos, é porque Ele nos amou por primeiro. É porque o amor dEle não desiste de nós. O amor dEle está de braços abertos todos os dias para acolher um coração. Como diz o salmista: vós não desprezais um coração que em vós se confia. Esta esperança, meus irmãos, é firme e sólida, capaz de romper com a angústia, porque Esther estava com medo, mas depois que ela orou, que ela rezou, ela teve coragem de enfrentar até o rei. Nós temos que enfrentar muitos leões por dia, muitos, desde as tentações do demônio até problemas que estão muito grandes de ser resolvidos, e teremos a luz necessária se formos capazes de rasgar o nosso coração com o Senhor, que está pronto para nos acudir, disposto a nos ajudar, porque Ele é aquele que nós procuramos. Se buscarmos o Senhor, o encontraremos. E só o Senhor é a medida certa para satisfazer o desejo do nosso coração, porque nós suspiramos é por Ele. Que esta quaresma nos ajude a crescer na intimidade com Deus por uma vida de oração, para que o Senhor nos transforme e assim possamos a cada dia experimentar a força deste amor que nos dá tudo o que precisamos, porque o que mais interessa a Ele não é aquilo que Ele nos concede, mas é o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por isso, com confiança ao Senhor, apresentemos os nossos pedidos.